Boa noite a todos que vão se conectando. Nós estamos vivendo os últimos minutos do segundo dia do propósito de jejum de céus abertos. E daqui a alguns minutos nós estaremos consagrando o terceiro dia na presença de Deus. E uma passagem bíblica que me tocou o meu coração agora há poucos minutos, enquanto meditava na palavra de Deus. E meditando na palavra de Deus, eu ouvi aqui o barulho da chuva, o ruído da chuva. Hoje foi um dia de meditação, um dia onde, pelo feriado, pela chuva e tudo mais, nós ficamos um pouco mais voltados à nossa casa e assim buscando a presença de Deus. Boa noite, Grace. Então, essa passagem que nós lemos, que eu compartilhei com os irmãos, em Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23, até o 23, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército de cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porque já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O que Esdras estava aqui dizendo aqui, e para que a gente possa entender o contexto dessa passagem, Esdras estava, após 16 anos que o povo de Israel estava cativo na Babilônia, já no reinado do rei Artaxerxes, foi liberado através de Esdras e um grupo de judeus para voltarem para Jerusalém. Quando eles resolvem voltar para Jerusalém e deixar a Babilônia para reconstruir a cidade de Jerusalém, a passagem que nós vemos diz que estavam junto ao rio Ahava, proclamando um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. E ele diz assim uma coisa interessante: porque eu tive vergonha de pedir ao rei cavaleiros para nos defender ou para nos escoltarem no caminho, porque nós já havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre nós e os que o buscam. Ou seja, Esdras, na viagem, ele ia enfrentar um caminho longo, um caminho aonde muitos ladrões, salteadores, grupos armados poderiam atacá-los e eles estavam indefesos. Mas quando eles foram liberados, ele disse: nós vamos debaixo da mão do nosso Deus. E ainda que eles estivessem um pouco receosos dessa viagem, dessa jornada que fariam, eles, diz aqui a passagem, que constrangido porque ele já tinha falado aquilo, ele não aceitou o exército ou alguns para escoltarem ele. Mas ele teve uma direção de Deus antes da viagem, daquela jornada, que era uma jornada que traria certamente lutas, traria dificuldades, traria confrontos, era longa e era muito difícil. Mas ele, antes da viagem, diz a palavra que lemos em Esdras 8, do 21 até o 23. Então, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Ou seja, ele se humilhou, colocou a sua vida nas mãos de Deus e pediu, proclamando um jejum para que Deus guardasse ele, os filhos dele, a família dele, na volta para Jerusalém. Porque ele ficou constrangido de pedir ao rei da Babilônia um exército para acompanhá-lo, para defendê-lo no caminho do inimigo. Porque ele já tinha dito, a mão do nosso Deus está sobre nós. E o versículo 23 diz assim: assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu com uma jornada feliz. Quando nós estamos agora vivendo esses dias e começando uma nova etapa da nossa vida, uma nova jornada da nossa vida, dentro do contexto que estamos vivendo hoje,
O jejum, ele traz humilhação e comprometimento. 2 palavras para termos uma jornada feliz. Precisamos nos humilhar na presença de Deus, crer nele e nos comprometer com ele. Então, ao orarmos agora, vai ser exatamente meia-noite. Eu vou orar e colocar e consagrar mais esse dia na presença de Deus. De jejum, de entrega, de comprometimento, de estabelecermos a vontade de Deus e crermos nessa vontade de Deus e sabermos que a vontade de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. E assim como Esdras, que voltou para Jerusalém, reconstruiu os muros, foi grandemente usado por Deus. É um tempo de reconstrução na nossa vida. Nesse propósito de 10 dias de jejum, e hoje nós tínhamos um grupo de 65 pessoas já conectadas conosco, de vários lugares. Nesse jejum, nesse propósito de 10 dias, que culminará no dia 15, com um jejum de 24 horas, um jejum de perdão, um jejum de entrega. Então vamos orar e consagrar esse terceiro dia, você, a tua casa, a tua família, para como Esdras, ele fez ali ao lado do rio. Ele abriu mão dos soldados para escoltar ele. Ele abriu mão da força humana e apenas entregou a sua vida nas mãos de Deus. E eu e você vamos contar nessa jornada que estamos começando, porque ontem foi o primeiro dia do ano 5.782, segundo os judeus contaram desde a criação, o calendário de Deus. E nós estamos entrando numa nova temporada, num novo ciclo, num novo ano. Que os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. Portanto, oramos a Deus e consagramos mais esse dia em suas mãos. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, te agradeço pelo segundo dia em que vencemos em meio a lutas, batalhas, conflitos. Somos mais do que vencedores no teu nome. E agora, meu Pai, eu coloco esse terceiro dia e consagro esse jejum novamente a ti. Nesse período, Senhor, de 12 horas, que cada um vai fazer o seu tempo, a sua entrega. Assim como Esdras, ao lado do rio, juntou ali os que iam com ele. E a palavra nos diz, no versículo 23 do capítulo 8 de Esdras: assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. E os nossos pedidos estão sendo colocados na tua mão, ó Pai, para que tu venha atender, tu venha fortalecer, que seja um tempo de rompimento espiritual, que as cadeias caiam por terra. Em o nome de Jesus, lançamos decretos nesse tempo de cura, de libertação, de, Pai querido, sensibilidade espiritual, de dependência. Declaramos a nossa dependência nas tuas mãos. Colocamos o nosso país nas tuas mãos. Clamamos a ti com jejum e oração, com todo esse grupo de irmãos que fazem parte dessa caminhada, desse propósito em que nós chamamos céus abertos, porque os céus se abrem nesses dias. E os teus decretos estão sendo firmados. E nós ligamos na terra, pois a tua palavra nos diz: o que 2 ou 3 na terra ligares, na terra será ligado no céu. E nós somos mais de 60 pessoas ligando ao teu trono e declarando e profetizando um tempo de fortalecimento, que nessa jornada, nessa caminhada, tu esteja conosco e tu nos dê a vitória. Abençoe esse dia, o terceiro dia de cada um, primeiramente com um bom descanso e posteriormente com um dia abençoado. No decorrer desse jejum de entrega, onde entronizamos, onde nós humilhamos a nossa carne e nos voltamos a ti em espírito para dizer que dele dependemos. Sabemos que a nossa vitória, ela não está em mãos humanas, não está nas forças humanas, assim como Esdras, quando saiu da Babilônia. Ele ofereceu um exército para acompanhar ele. Ele disse: não precisa, porque a mão do meu Deus vai comigo. Nós abrimos mão, Senhor, das forças, das nossas estruturas e forças humanas, quer sejam intelectuais, quer sejam físicas, ou até mesmo de cunho religioso. E entregamos apenas nas tuas mãos e confiamos em ti para vencermos a jornada dos dias que virão. E consagramos a ti esse terceiro dia de propósito de jejum e entregamos nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, aqueles que estão participando, que estão no grupo, que nós colocaremos esse vídeo agora no nosso grupo, que seja grandemente abençoado por Deus. E creia numa coisa: leia hoje
o capítulo 8 do livro de Esdras. Entenda como foi a saída de Esdras da Babilônia de volta para Jerusalém. Saindo do exílio, voltando para uma longa estrada, correndo perigo. Versículo 21 até o 23 conta que ele abriu mão da escolta de soldados. Abriu mão não porque ele tivesse coragem, mas porque ele já tinha dito que Deus estava sobre a vida dele. E parou na beira do rio antes da viagem e se humilhou na presença de Deus e conclamou um jejum. Que esse jejum seja um jejum que abra os céus sobre a nossa vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa e a nossa família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um bom descanso para quem vai dormir às 4h30 da manhã. Eu estou no meu período de intercessão das 4h30 da manhã às 6 da manhã. Certamente colocarei teu nome, a tua família, a tua casa nas mãos de Deus. Deus te abençoe. Fica com Deus.